Pastor, como que o senhor está? Estou extremamente animado. Porque é tão gostoso sentir a presença dele. Vamos lá. Paizinho, com a tua palavra fale conosco. Libera anjos, ministradores. Que todo e qualquer invasor que queira atrapalhar a tua palavra, que agora caia por terra. E eu ordeno agora em nome de Jesus, porque o Senhor continua sendo o mesmo. E a tua ordem para nós foi: ide, pregai o evangelho, curai enfermos e libertai os cativos. Nós cremos, Pai, na grande comissão. Então, Senhor, eu ordeno agora que toda doença reconheça a tua presença, seja curado agora em nome de Jesus. Seja você que está aqui presente, seja você que está na sua casa, doenças reconheçam a autoridade do nome de Jesus e saiam. Pai, que essa seja uma noite de batismos com o teu Espírito Santo. Que assim como nós cantamos, céu e terra se encontrem. E que a glória, Senhor, sempre seja sua. Então usa-me como instrumento. Nos dá o espírito de revelação, nos dá o espírito de entendimento, que toda confusão vai embora. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, declare glória a Deus e aplauda ao Senhor. Misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Enche o pulmão e declare: liberdade está nesse lugar. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos Livres. Jesus, Jesus, Jesus reina. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Vem comigo ao Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Livre do pecado, livre do abandono. Posso ler, igreja? Amém. Se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite a liberdade do Senhor sobre a sua vida. Casa de honra, prepare-se. Vícios vão embora nesta noite, prisões na mente vão embora nesta noite, pois onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Meu amado, o contexto dessa história é maravilhoso. Jesus acaba de descer o Monte das Oliveiras. Ele está chegando em Jerusalém. Aonde Jesus está chegando? E como de costume, Jesus vai direto ao templo. Eu tenho um convite para te fazer nessa noite. Que tal você e eu entrarmos no templo agora, vendo o Cristo vivo? Pastor, como eu faço isso? Só imagine.
Então olha com carinho para quem está do seu lado e fala assim: você consegue imaginar? Ai, pastor, não, imagine. Nós vamos agora entrar no grande templo de Jerusalém. Jesus está sentado no centro. Porque, meu amado, todo grande rabino, ele ficava assentado no centro. A multidão está ao redor dele. Eu estou tão feliz de ver vocês aqui. Eu preciso dizer isso. De verdade, vocês alegraram muito. Pastor e o resto também. Mas hoje foi aniversário da bebê deles. A família inteira estava lá. Fizeram loucura. Eu tenho certeza que eles expulsaram o povo. Vaza, vaza, vaza. Que tinha bastante gente. Volta comigo para o templo. Nós estamos indo para onde agora? Para o templo. Você consegue ver Jesus sentado ao centro? A multidão cercava aquele que era o Galileu. O filho do carpinteiro agora já não era mais o pequeno carpinteiro. Jesus agora é o mestre. Ele está sentado. E aí, meu amado, a cada palavra que ele fala, eu na minha imaginação consigo ouvir o povo falando: uou. Também consigo, e não olhe para o lado agora, ver alguns chatos. Porque sempre tem gente chata. Gente que enquanto Jesus está dizendo as profundidades do reino, está assim. Porque eu como pastor já até me acostumei em ver algumas pessoas maniando a cabeça, falando, nada a ver. Mas Jesus está ali. Tem um silêncio. Tem uma atenção. Porque agora no templo quem está falando é a voz que criou todas as coisas. E a cada palavra que ele fala, assim como está em João, sai vida dele. Aliás, a minha oração ao seu respeito nessa noite, querido, que do céu venha vida sobre a sua vida nessa noite. As pessoas estão coladas olhando para ele. Há uma tensão, porque todo mundo queria aprender dele. Mas de repente, alguns fariseus, alguns escribas, homens que conheciam a lei, irrompem o templo. Eles trazem, carregado pelo cabelo, e esse é o enredo do texto que nós lemos, uma mulher nua. Ela está envergonhada. Essa mulher tinha acabado de ser pega em flagrante adultério. Ela está sem a sua roupa. A multidão olha para ela e diz: o que é isso? Aliás, nós estamos aonde agora? A resposta é no templo. Nós estamos aonde agora? Então não olhe muito para essa mulher pelada. Algum fariseu se levanta e diz: ei, mestre. E a Bíblia nos conta que ele faz isso a fim de incriminar Jesus. Porque se Jesus diz: matem-na, Jesus ia contra a lei romana. Os romanos poderiam prender Jesus. Se Jesus diz: deixa, não faz nada, Jesus ia contra a lei dos judeus. Então o coração desses homens não era sincero. Eles queriam de alguma forma destruir Jesus. Eles arrastam essa mulher e Jesus continua sentado. A Bíblia conta, e imagina essa cena comigo. Do jeito que Jesus estava, ele só se inclinou e começou a escrever algumas palavras na areia. A minha oração nessa noite é que Jesus venha escrever algumas palavras na areia dos nossos corações. Tem uma tensão. Um dos homens, um dos fariseus olham para Jesus e dizem: ei, a lei manda apedrejar, porque ela é adúltera. Outro grita: ela tem que morrer. Mas Jesus está ali, querido, desenhando na areia.
De repente, depois de muito burburinho, Jesus com muita doçura diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia conta que um a um dos acusadores, começando pelo mais velho, vai embora. Sabe qual é o meu clamor para nós como igreja? Que nós não venhamos ser a igreja que clama pela morte, mas que nós venhamos ser a igreja onde Jesus está sentado, a igreja onde a vida está ali fluindo como um rio. Aquela mulher estava condenada à morte, mas ela não podia morrer, querido, porque a própria vida estava no templo. E eu quero profetizar vida sobre a sua vida. A vida está no templo, querido. A acusação diante da vida não perdura. A mulher está ali humilhada. Você consegue ver ela com seus olhos? Amém? Ela está ali jogada no chão. Mas a Bíblia diz que Jesus então se colocou em pé. Para os fariseus e os mestres da lei, ele não se colocou em pé. Porque para religioso, para acusador, para aqueles que se sentem, Jesus continua sentado no trono, dizendo: eu governo, eu sou rei. Mas a minha Bíblia me ensina: a um coração quebrantado e contrito ele não resiste. Aquela mulher humilhada, quebrantada, ela estava no chão. De repente Jesus olhou para ela e disse: mulher, aonde estão os seus acusadores? Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? João 8, verso 11, mostra a resposta dela. Não precisa abrir a sua Bíblia porque eu vou narrar. Então a mulher humilhada diz: ninguém, Senhor. Então Jesus disse a ela: eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Seja livre, seja livre. Meu amado, que essa seja uma casa de honra, que essa seja um templo onde a acusação vai embora e onde a restauração é derramada. Declare comigo e erga a sua mão: eu nasci para restaurar. Declare crendo: espírito de acusação, eu ordeno agora, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha igreja. Eu nasci para restaurar. E se isso é verdade no seu coração, dê um brado de alegria ao Senhor. Acha um lindo do seu lado e diz para ele: taca pedra em ninguém não, hein? Volta comigo para o templo. Os fariseus se levantam. A mulher é restaurada. A mulher é o que, igreja? Restaurada. E o povo fica em polvorosa, porque eles nunca tinham visto homens, autoridades levantando e indo embora. Deus é esse, querido, que aonde ele vem, os grandes, os soberbos são envergonhados, mas aonde ele vem, ele chama os que não são, para confundir os que são. Deus está te chamando nessa noite. Eu imagino aqueles fariseus e os escribas saindo, e como diria Caetano Veloso, saindo sem lenço, sem documento, sem direção. Jesus, ao ver a saída daqueles homens, se assenta de novo. E se você tiver coragem, coloca a mãozinha no seu coração e diz para ele: Senhor, se assenta em meu coração.
Jesus se assentou no templo novamente. E ele começa a trazer profundidades do céu. Ele olha para aquela multidão e começa a dizer: eu sou a luz do mundo. Ele começa a dizer: eu sou aquele que vai mudar a sua história. O papo é tão profundo, querido, que eles esquecem da mulher. A Bíblia não narra o que aconteceu com ela. Na minha imaginação, eu imagino alguém tirando a capa, cobrindo a nudez daquela mulher, e ela ali humilhada, é coberta, e de humilhada, ela se vê amada, porque quem muito é perdoado, muito ama. Aonde abundou o pecado, soube, ali a graça do Senhor transborda. Jesus está conversando com a multidão. Há uma atmosfera tensa, porque ele começa a falar coisas que para um homem há 2030 anos atrás não era tão simples de compreender. Você e eu hoje sabemos que ele vive. Só o Júnior, só o pastor Júnior. Sabemos que ele vive. Mas naquele tempo não. Sabe quem era Jesus? O filho do Zé, o carpinteiro de Nazaré, o Galileu. Será que vem algo de bom desse lugar? Mas Jesus insiste. A pregação vai tomando forma, a ponto dele dizer àqueles homens, João 8:23, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. O povo ali aos pés de Jesus, absorvendo essas verdades, ficam em choque. Porque, meu amado, eu não sei se você sabe, mas o Evangelho é o confronto para a mente, que liberta o espírito. E que nessa noite haja um confronto à sua mente, e que o teu espírito seja restaurado. Ei, receba a vida e a liberdade que vem do céu. Jesus está olhando para aqueles homens que o cercam. Então ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, João 8:31, e se você tiver com o texto aberto, esse vale a pena ler. Para alguns de vocês, você vai descobrir que não foi o Bolsonaro que criou essa frase. Posso ler, igreja? Amém? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Seja livre nessa noite. Esses homens tinham crido, esses homens creram, esses homens o quê? Mas eles deram uma resposta natural. A resposta deles para Jesus foi: Jesus, nós nunca fomos escravos. Só que se você leu um pouquinho da história, você há de lembrar comigo que os judeus foram escravos no Egito, na Babilônia, e agora eram subjugados pelo Império de Roma. Eles estão batendo no peito e dizendo para Jesus: nós nunca fomos escravos. Sabe por quê, meu amado? Liberdade é um conceito subjetivo. Cada pessoa tem o seu conceito de liberdade. Para alguns, liberdade é poder ir numa balada, beber, curtir. Para ele aquilo é curtição. Se drogar, se prostituir. E quando você vai conversar com ele, ele diz: eu faço isso porque eu sou livre. Para outros,
liberdade é viajar o mundo sem compromisso. Para alguns, liberdade é dormir a hora que quer e acordar na hora que quer. Para outros, liberdade é pular de paraquedas. Me ajuda a pregar e pergunta para quem está no seu lado: o que é liberdade para você? Liberdade é um conceito subjetivo. Eu me sinto tão livre, querido, quando eu subo na minha moto. Não tem ninguém para falar na minha cabeça. Sou eu e Deus. Às vezes eu faço isso, encho o tanque. Para onde você vai? Não sei. Eu vou, porque eu sou livre. Para as irmãs, liberdade é chegar em casa, sair do salto, tirar o sutiã. Você viu como se manifestaram? Pôr o pijama e falar: ufa, graças a Deus nunca usei sutiã, aleluia. Para os homens, irmãs, sabe o que é liberdade? Ele chegar no sofá, pegar o controle, mudar 832 canais. Ó, os varões se manifestando, sem ninguém para perguntar. Tensão no ar agora, pausa dramática. Sem ninguém para perguntar: o que você está pensando? Porque não está pensando? Então por que você insiste em perguntar? Liberdade é um conceito subjetivo. Esses homens disseram para Jesus: eu sempre fui livre. Como que você vem me falar de liberdade, se ainda que eu tenha passado pela Babilônia, pelo Egito, e estou sob o julgamento de Roma, o meu espírito é livre? Liberdade para muitos, querido, é diferente de todos. E o que eu quero te dizer é que o texto que nós lemos na abertura não fala dessa liberdade subjetiva. Ela fala que se Jesus, o Filho de Deus, nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Não é um nível comum, é um nível acima do nível. E eu quero declarar sobre a sua vida uma liberdade que vai além da liberdade comum. É subir de nível. Declare comigo: nós estamos subindo de nível. Vamos, vamos, vamos. Nós estamos subindo de nível. Nós estamos subindo de nível. Nós estamos subindo de nível. Porque liberdade verdadeiramente é rompimento. Rompimento é deixar o que até aqui prestava para viver o novo. Rompimento é abandonar. Quando Jesus diz verdadeiramente vocês serão livres, o entendimento real é: a partir de agora que vocês estão me conhecendo, vai ter um rompimento na sua vida. E eu quero declarar um rompimento na sua vida. Um rompimento na sua vida. É tempo de romper. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele vai fazer 4 níveis de rompimento. Quantos níveis? E é sobre esses níveis que eu quero falar com você. A liberdade que Jesus nos propõe, querido, não é como a dos homens. Porque para um escravo, liberdade é sair dos grilhões. Para o adicto, liberdade é parar de usar drogas. Para Cristo, a liberdade do escravo é ele se tornar um libertador de escravos. Para Cristo, a liberdade do adicto, aquele que foi viciado em drogas, jogos, é ser um libertador de viciados. E eu quero declarar sobre a sua vida noite de rompimento, porque somente homens livres podem libertar. Ei, vou te dar um exemplo. Você já se perguntou por que o Senhor escolheu Moisés de um monte de gente?
Mas Moisés, em meio ao povo de Deus, era o único que não tinha mentalidade de escravo. Moisés tinha mentalidade de palácio. Se o Senhor escolhe alguém no meio do povo que era escravo, escravo não liberta escravo, mas príncipes libertam escravos. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma unção de príncipe. Ei, no Brasil foi a princesa Isabel que trouxe liberdade aos escravos. E eu quero declarar sobre essa nação o levantar de príncipes e princesas que vão entrar nos ambientes de escravidão e vão dizer: eu trago comigo a carta de alforria. Você está livre, você está livre, porque se porque se Cristo te libertar, verdadeiramente serão livres. 4 níveis de libertação. Quantos níveis, igreja? O primeiro nível que Jesus nos livra é do inferno, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão condenados. Mas se você for rápido de Bíblia, vem comigo a Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Na hora que você achar, você dá um lindo glória a Deus. Quando vocês estavam mortos, eu estou na NVI agora, tá? Por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele, Cristo, nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. A morte não pode mais te tocar. Meu amado, um dia que você encontra Jesus e aceita Jesus, deixa eu te dizer algo: o inferno nunca mais vai ser para você, se você se permanecer nele. Porque quem pagou o preço foi Ele. Então deixa eu te explicar. Se você recebeu Cristo, não sai para passear não, brinca não. A minha geração brincou muito. Sabe a idiotice que nós dizíamos? Eu vou voltar para a igreja quando eu for velho. A gente foi criado na igreja. Então de vez em quando tinha uma festa, tinha um negócio, tinha aquilo outro, e colocava a gente para ver o filme Deixados para Trás. Fazia terrorismo com a gente, tinha medo. Mas de vez em quando um ou outro falava assim: ah, cara, quer saber? Jesus não voltou até agora. Quando eu ficar velho eu volto. Só que eu tenho muitos amigos que não tiveram tempo para voltar. Tive um amigo, criado na igreja, que de uma bobeira, de um acidente de carro, se perdeu. Porque eu não quero pôr medo em você, mas eu preciso te dizer: Jesus pode voltar para você agora. Louco! Ainda hoje pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Ei, meu amado, um conselho de pai para você: agarre a cruz, querido, agarre a base da cruz e não saia deste lugar. É ali que você está protegido, é ali que o inferno está longe da sua casa. Erga sua mão e declare: eu vou agarrar a cruz. Declare crendo: o inferno não é o meu lugar. Primeiro livramento do inferno. Me ajuda a pregar, amém? Escolhe alguém lindo e diz: não brinca não.
Ai, pastor, uma vez salvo, sempre... Brinca não. Mas pastor, eu ouvi dizer, pastor, que uma vez que eu aceitei, olha, pode acontecer o que aconteceu. Brinca não. Paulo fala de Demas, que abandonou e foi lançado, foi entregue ao diabo. Você lembra desse texto? Quem lembra disso? Demas, amando as coisas desse século, o cara andava com Paulo. Judas, tantos outros. Paulo vem dizendo que há um grupo que, por se tornar rebelde, se tornou irreconciliável. Só que ele diz que esse grupo provou da glória, provou do poder, viu a glória que estava por vir. Primeiro nível de liberdade que o Senhor quer gerar em mim e você é a consciência do céu. Porque se o Senhor te livrou do inferno como de fato livrou, meu amado, deixa eu te dar uma boa nova. Nós somos peregrinos nessa terra. Então você não é preso nessa terra, você é livre. Quando Ele te livrou do inferno, Ele te conectou no céu. E sabe, tinha uma música antiga que dizia: caminhando eu vou para Canaã. Se você não vem, eu sinto muito, mas eu estou indo para Canaã. Enche o seu pulmão e declare: eu estou indo para Canaã, eu vou para o céu. O primeiro livramento é o acesso ao céu. Mas o segundo nível de libertação é a libertação do pecado. Porque, meu amado, a grande verdade é que a carne clama pelo pecado, sim ou não? Mas nós já fomos livres do pecado. Na vida do crente, pecado é acidente. Porque se ele não for um acidente, ele já não é mais pecado. Mas eu acho que vocês não querem ouvir essa parte, eu vou pular. Pecado que é cometido rotineiramente é iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que você tem revelação, sabe que não deve fazer. E a iniquidade diante do Senhor é como rebelião. E aos rebeldes o Senhor resiste. E a Bíblia diz, e ela é clara em dizer, que o pecado da rebeldia é semelhante ao pecado da feitiçaria. Pastor, me explica aí, se explico. Você já recebeu a revelação: não coma do fruto proibido. Mas por um tempo você não come. Mas o fruto é bonito. Você não come, mas fica passando na frente do fruto e dizendo: ei, que fruto maneiro. Eita, fruto legal. Vamos dizer que ele era vermelho, porque vermelho é a cor da fome. Pastor, era uma maçã? Não sei. E se for maçã, não me derrubaria. Mas se fosse uma jaca... Pastor, eu não gosto de jaca. Porque você não é filho de nordestino. Mas se olha a maçã, não, o fruto vermelhão, e passa perto, eu estou explicando sobre a iniquidade. Aí o cheiro do fruto. Porque, meu amado, a iniquidade não vem da noite para o dia. Ela é fruto de ficar passando na frente do fruto e dizendo: eu não sei porque Deus proíbe, é tão bonito. Aí você abre o zoião e diz: queria tanto provar do fruto. Aí a Bíblia diz, Tiago vem dizendo, que cada um é testado segundo as suas concupiscências. Cada um é provado segundo o desejo do seu interior. E a iniquidade, ela é fruto de você ficar dando ouvidos para a sua voz interna e do desejo. Então um dia você olha, o outro dia você cheira, o outro dia você passa a mão, no outro dia você não morde, mas está lambendo. E aquilo que parecia inofensivo acaba te derrubando. Isso é iniquidade. Pecado, você não queria fazer, lutou, mas infelizmente aconteceu. Pecado na vida do crente é acidente. Mas todo pecado traz o peso do arrependimento. E sabe o que eu quero te dizer, querido? O Senhor livra-nos,
Porque o segundo nível de libertação que o Senhor tem para mim e para você é a libertação das iscas do inimigo. Eu quero declarar nessa noite que a iniquidade vai sair da sua vida. Eu quero declarar nessa noite que o pecado vai ser apagado nessa noite, como a palavra nos ensina, Miqueias capítulo 7, verso 19. Ei, Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Hoje é noite de ser livre, toda iniquidade, todo pecado, na autoridade do nome de Jesus, vá pro mar do esquecimento. Pegue a sua mão e declare: eu sou livre. E aqui eu preciso te ensinar algo. Posso sim ou não? Às vezes você já confessou o pecado, às vezes você já abandonou a iniquidade, e toda hora Satanás esteja acusando. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Se Deus lançou no mar do esquecimento, por que você insiste em pescar? Pecado confessado, querido, é pecado apagado. Deus não lembra o que você fez se você confessou. A Bíblia diz que Ele não acusa sem cessar. A Bíblia é clara em dizer que Ele é misericordioso. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você quer ser livre de verdade? Amém? Pare de pescar no lago da acusação. Pare de pescar no lago da acusação. Porque a minha Bíblia me ensina que o homem anterior, Romanos capítulo 6, verso 6, foi crucificado. E sabe o que significa? Que depois que a antiga natureza foi crucificada, nós agora, de todo modo, deixamos de ser escravos do pecado. Só que quando você pesca no mar das lembranças o que você errou, é como se você estivesse trazendo de volta aquela vivência. Você já deve ter visto gente que começa: Deus me perdoe porque eu fiz isso. Só que o cara já orou isso 350 milhões de vezes. E como eu imagino isso? Eu imagino a oração chegando no céu e Deus falando: eu não lembro. Quem tem que deixar de lembrar é você. Sabe, meu amado, o nível 2, que é a libertação dos erros e da acusação, chama-se auto-perdão. É quando você decide se perdoar. É quando você para de pegar pedras de acusação contra você. É quando você entende que o Senhor tem um recomeço, e Ele olha para você com olhos de amor. Que nessa noite você possa romper com toda acusação contra a sua vida. Enche o pulmão e declare: eu sou livre. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sou livre. De vez em quando Satanás desavisado vem e fala assim: você lembra de 1939? Que você foi lá na vendinha do seu Zé, eu não era nascido em 1939, tá bom? E roubou um caderno. Essa hora sabe o que você faz? Você enche o pulmão e fala assim: aqui não, cão. Para você tem condenação, para mim tem misericórdia. Para você tem o inferno, para mim tem o céu. Já estou crucificado em Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. De vez em quando Ele quer pescar no mar da acusação, você fala: aqui não.
porque Ele levou sobre si os meus pecados e as minhas falhas, e pelas pisaduras dele eu fui sarado. Eu sou liberto. Ai, pastor, ainda dói. Diz pro capeta, fala, vaza. Ai, pastor, não é por quem você é porque você tem que entender, querido, Jesus já pagou o preço da nossa liberdade. Terceiro nível, e nós estamos subindo, é ser livre de mim mesmo. E talvez esse seja o mais embaçado, porque o grande filósofo Immanuel Kant diz uma frase que às vezes as pessoas não entendem. Mas, ai pastor, não é a Bíblia, calma, eu vou citar a Bíblia. Mas Kant falou um negócio muito importante, no meio do monte de bobeira que ele falou também. Mas esse é importante. Ele disse que o maior nível de liberdade é poder dizer não para si mesmo. Porque senão você é escravo de você mesmo. E olha, eu vou te dar alguns exemplos bobos. Tem gente que é tão escrava de si que não consegue resistir a um pedaço de bolo. Tem gente que é tão escrava de si que não consegue controlar a boquinha e diz, não, eu tenho que falar. E sabe que aquilo que vai falar não constrói, só destrói, só machuca. É como o pica-pau no trânsito. Tá andando, nem deu seta, gadareno. E a pessoa se torna o gadareno. Gente que é tão escrava de si, que é capaz de sentar para aprender, porque na sua mentalidade escravizada, já viu muitas vezes esse curso, esse seminário. Eu sei de tudo. Gente tão escrava de si, que só consegue ouvir a sua própria voz. Meu amado, encontrar Jesus é entender que o nosso coração é enganoso. É compreender que o caminho é encontrar o Cristo. E entender que as coisas velhas têm que passar. É entender, meu amado, que você não é a última Coca-Cola do deserto. Que ainda que você seja lindo, diz para quem está do seu lado, você está tão lindo hoje. Alguém acreditou? Vocês estão lindos hoje. É saber que ainda que você esteja lindo, a sua beleza, quando comparada com a de Cristo Jesus, já não serve para mais nada. É compreender, querido, 2 Coríntios, se você for rápido de Bíblia, e eu vou acelerar, capítulo 5, verso 15, eu estou na NVI. A Bíblia vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É entender, querido, que já não é o que eu penso, já não é o que eu quero. A pergunta certa é: Jesus, o que o Senhor quer? Como o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja? Eu estou crucificado em Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É romper com o anseio de ser reconhecido. É romper com a prisão dos likes. Pastor, eu evangelizo, continua, você precisa. É uma ferramenta, é uma benção, mas jamais dependa. É romper com a necessidade de manter uma imagem. Sabe, meu amado, é como quando você encontra alguém
que é bem conhecido pela internet, você vê de perto, você fala assim, oxe, você já passou por isso? Esses tempos atrás tive o privilégio de ver uma grande influencer, grande de perto, assim, tipo, e eu falei, oxe, tem algo errado aqui, gente. Você olha no Instagram, pessoal, poxa, o rosto dela é redondo, na internet é pontudo. O nariz dela é imenso, na internet é pequenininho. O rosto dela é lisinho, parece que passou um caminhão. Mas por que a gente se sujeita a isso? Porque a gente se acostumou a querer aparecer o que não somos. E a grande verdade é que no reino, Deus não está se importando com aquilo que você parece. Ele está se preocupando com quem você é, e você é filho. Você é filho, e quando você entende a sua identidade de filho, querido, você entende que a glória do filho é revelar o Pai. A glória do filho é revelar o Pai. Aí você vai descobrir uma coisa mais incrível ainda, é que aqui na igreja você não tem que se preocupar com quem está do seu lado, porque a glória do filho é revelar o Pai. A glória do filho é revelar o Pai. Olha como isso é doido. Eu vi o Descende pela internet. Quem mais viu? Diga amém. Uma benção. Ano que vem nós vamos mandar um caminhão para lá de gente. Aleluia. Acho que não é o ano que vem, acho que é quando tiver de novo. Uma benção, não sei. Eu falei o ano que vem, mas não sei quando tem. Mas eu fiquei observando aquilo. Estava comendo com a minha família à mesa, pus ali para todo mundo ver, e fiquei vendo jovens dançar músicas de Israel, pular, gritar, chorar, e tudo isso é uma benção. Mas a pergunta que veio no meu coração é: será que na igreja deles, será que nós somos assim? Sabe por que aqui nós não somos? Porque aqui a gente quer manter a nossa honra, aqui a gente quer manter a nossa imagem. Se eu der um grito igual eu dei lá, o que vão pensar de mim? Mas eu, como crente velho, quero te ensinar uma canção. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Você lembra quem que é da geração boa, que entendeu a música que eu falei do Caetano? Porque se você não entendeu, você não é da geração boa. Sinto lhe dizer, cantava essa música na igreja primeiro que era proibida. A igreja proibia a bateria, a igreja proibia a guitarra. A bateria, não o gordinho, a bateria era do Satanás. Não, o gordinho é quase de Deus. O gordinho é uma benção. Você tinha que ter dito amém, irmão. O gordinho é uma benção. Agora, era agora. Essa era a hora. Eu quiquei a bola para você chutar. Isso, obrigado. Espontânea. Aí entrou uma banda e começou a cantar. Eu quero é Deus, todo dia, toda hora. E a mocidade pegava fogo. Os pastores velhos, ficavam na primeira cadeira assim, ó. Aí vocês têm um pastor que pula no altar, corre no altar. E agora a igreja virou a igreja que fica assim, ó. Só que eu quero te dizer uma coisa: não importa o que você vai pensar de mim, eu quero é Deus. Meu amado, eu grito, eu corro, eu choro, eu me jogo no chão, porque eu não tenho glória em mim mesmo. A glória é dele, a honra é dele, o domínio é dele, é o nome dele, é tudo a ver com ele. É ele, é ele, é ele, é ele. Eu sou livre de você, eu te amo, eu te sirvo, mas eu quero a Deus. Eu sou livre. Que nessa noite você se liberte da necessidade de corresponder com a expectativa dos outros. Porque vão achar de mim, diz para quem está do seu lado, te amo, ó.
Agora você vai falar uma frase muito profética para ele. Vocês estão aqui, amém? Diz para ele, beijinho no ombro para você. Porque todo mundo quer um avivamento, sim ou não? Mas se a gente não romper em adoração, em clamor, em danças, em júbilo, desculpa, não tem avivamento. Romper com eu é perdoar fácil. É saber que as pessoas erram, mas é entender que nós também erramos. É compreender a oração do Pai Nosso que nos ensina: Senhor, me perdoa conforme eu tenho perdoado. Romper com o eu é sair da justiça própria e não levar tão a sério os teus pensamentos. É entender que o único julgamento justo é do Deus que é justo. E quantas pessoas estão presas com dores do passado? Pastor, um dia me humilharam. Pastor, um dia falaram isso de mim. Pastor, um dia aconteceu, abusaram de mim. Eu acredito que as suas dores foram todas legítimas. Mas o dia que você se libertar de você mesmo, você vai descobrir que não tinha muito a ver com você, mas com o chamado que Deus tinha separado para a sua vida. Tinha um jovem chamado José. Quem quer que eu acabe, diga amém. Não peguei ninguém de novo. José não fez nada de errado a não ser sonhar. Foi jogado no poço, foi feito de escravo. A Patifaria, a mulher de Potifar, mentiu a respeito dele, virou preso. O que José tinha feito de errado? Nada. Mas ele carregava um chamado. Às vezes as coisas que estão acontecendo com você, querido, não é contra você, é contra o chamado. E quanto antes você libertar o seu coração e liberar perdão, mais rápido você vai poder entrar no lugar de governo. Mais rápido você vai poder libertar escravos. Mais rápido você vai poder dizer: ei, eu tenho um sonho, I have a dream. Vem comigo, vem comigo. Eu sei como sustentar o Egito. Eu sei como sustentar nações. Eu estou curado. Erga a sua mão e declare: eu estou curado. Declare crendo: eu sou livre. Ei, seja livre das dores, seja livre dos machucados, seja livre. O terceiro nível é a cura da alma. Não, eu estou no terceiro ainda. Cura da alma é você entender que você não é tudo isso. Então a sua alma está curada. Eu profetizo cura sobre a sua vida nessa noite. Agora sim, já que mandaram acelerar, o quarto nível é a cura do tempo. Porque eu ia falar para você tocar música de juventude, mas você já está velho, então você não sabe. Quando você era jovem era isso? Fiquei com medo. Você nasceu com 70? Quem é maduro como eu, e eu não sou velho, velho é a sua avó. Quem lembra de ver uma criança com depressão? Quem nasceu nos anos 80? Ergue a mão. Nossa, quanto velho, Jesus, estou sentindo o cheiro de naftalina. Dos anos 70, só para... Olha, você nasceu nos 70? Eu sabia que eu era novão. A pregação estava tão boa. Mas eu não me lembro de ter um amigo com síndrome de pânico. Não lembro. Não lembro de ver um amigo quando criança e adolescente. Ah, pastor, não tinha diagnóstico. Não, não tinha. Mas também não tinha crianças. A gente corria pela rua, querido. A gente soltava a pipa. A gente vivia uma infância que a manga do vizinho
era de todo mundo, ainda que o vizinho não soubesse. Eu já confessei esse pecado, já pedi perdão. A gente jogava bola, voltava para casa, pé preto, o meu sempre foi, né? Mas assim, a sola preta. Oh Jesus, oh Jesus. E a mãe falava, vai tomar banho, e você falava, nem suei. Um cordão assim de lodo no pescoço. Não tinha depressão, e você não ouvia casos de suicídio de criança. Não tinha ansiedade. Só que hoje nós vivemos num tempo que crianças de 5, 6, 7 anos hoje já estão sofrendo de ansiedade. Eu atendo muitos jovenzinhos, 11, 12, 13, que por não entender a eternidade, lutam para não acabar com a vida. Quando Jesus quer nos libertar do tempo, e Ele quer nos libertar do tempo, Ele quer colocar a eternidade dentro de mim e de você. É entender, querido, que em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, em Cristo nós somos nova criatura. E aquilo que foi, já foi, mas sempre tem a esperança de coisas novas. Ser liberto do tempo é entender aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 6. Não fiquem ansiosos por coisa, porque quem fica ansioso são os pagãos, porque eles ficam pensando o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de fazer. Meu Deus, como vai ser a vida amanhã? Deixa eu te dizer, ser livre do tempo é entender que essa vida é passageira, querido, e o nosso lugar é a eternidade. Ei, querido, é entender que o dia mau um dia pode acontecer, e o choro pode durar uma noite. Mas assim como Jesus estava lá, ensinando no templo, querido, a luz sempre vai romper pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ser liberto do tempo é entender que você faz o seu melhor. Você faz o quê? E depois descansa. Por quê? Porque por mais que eu queira me matar, se não for Deus fazendo, eu sou incapaz de fazer. Então de vez em quando um ou outro chega para mim e fala assim: ô pastor, olha, como que vai fazer? Como é que vai pagar? E vem tudo acelerado. Eu falo assim: sei não. Mas pastor, eu falo: calma, neném. Porque se o senhor não fizer, em vão trabalha o trabalhador. Ser livre do tempo é romper com o saudosismo do passado. Eu vejo gente falando às vezes assim: ô pastor, eu gostava tanto quando eu era criança. Eu falo: ué, não, naquela época eu não pagava conta. Eu falo: verdade, mas você apanhava, não tinha dinheiro, ficava de castigo, entrava na sala, o pai falava: sai daqui, moleque. Que saudade é essa? Na minha cabeça é como falar de quem morreu. Credo, pastor, é isso. Não sei quantos velórios eu fiz na vida, nessa longa estrada da vida, mas nunca vi um velório que a família fala que o cara era ruim. O morto sempre fica bom. Pastor e eu treinamos por muitos anos a mesma academia em Londrina. Aí um dia nós fomos lá falando: não, vamos voltar lá na Buddy Club, vai ser muito legal. Vamos lá, aquela academia que era boa, a academia que nós treinamos hoje é uma porcaria. Entramos na academia. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Eu falei: não pode ser. Era um lixo. Mas o saudosista destrói o presente e não constrói o futuro. Às vezes, querido, eu e você estamos com
tanta saudade daquilo que não vivemos, que estamos matando o nosso presente. Compreender que Deus é eterno e a quarta libertação é a libertação do tempo, é compreender que você só tem esse tempo para construir algo incrível para a glória e honra do Senhor. Ser liberto do tempo é entender, meu amado, que você só tem essa vida para conhecer a Jesus. Ser liberto do tempo é compreender que você não está nessa vida a passeio. Deus tem um chamado para você. Então, se de repente o barco balançar, fica tranquilo. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque quem tem chamado não morre antes do tempo. Ai, pastor, tem um amigo que morreu, ele tinha chamado. Não, morreu no tempo, fica tranquilo. Ah, pastor, mas quem vai pagar as minhas contas? Quem vive pelo chamado, o chamado paga a conta. Então romper com o tempo, para terminar a igreja, aleluia. Eu avisei que eu estava empolgado, mas eu vou fechar o meu iPad, porque também não tinha nada escrito. Romper com o tempo é viver no nível da eternidade e sair do natural. Pastor, eu tenho uma conta. Deixa eu te perguntar uma coisa. No céu tem alguém devendo? Então sai do nível do tempo. Sobe para o reino espiritual. As nossas lutas não são contra a carne ou contra sangue, mas são contra principados e potestades. Se o Espírito de Deus está em você, ali é liberdade para que você viva uma prosperidade que vem do céu. Ali tem liberdade para você poder usufruir da sua vida. Ali tem liberdade para você poder descansar. Pastor, o que você está fazendo? Estou descansando. Mas pastor, tem gente indo para o inferno. Eu falo, a minha parte eu já fiz, querido. Porque só descansa quem tem fé. Romper com o tempo é viver em fé. Eu termino a ministração dessa noite profetizando sobre a sua vida. Os 4 níveis de libertação. Que nessa noite você seja livre do medo de perder a salvação. Que haja o temor, que você se apegue à cruz. Que nessa noite todo pecado que te escravizava até agora seja anulado, quebrado, e toda a mentalidade de escravo. Porque a Bíblia diz que se você é vencido pelo pecado, você é escravo do pecado. Então que haja liberdade sobre a sua vida, sobre o pecado nessa noite. Ei, eu profetizo sobre a sua vida a cura da alma, querido. As dores vão embora, as lembranças vão embora. Você é livre e eu declaro o último nível de cura, de libertação. Todo grau de ansiedade, todo grau de depressão, tudo aquilo que tem te prendido, ei, Rabassocotoro, seja livre, seja livre, seja livre. Fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Nada
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Não importa qual é o nível que você precisa de libertação nessa noite, eu quero orar com você. E eu vejo no Espírito cadeias sendo quebradas. E à medida que eu fui falando, eu sei que o Espírito Santo já foi incomodando o seu coração, dizendo: eu preciso disso. Então, em qualquer um dos níveis, se esse é o seu caso, coloque a sua mão sobre o coração. Senhor, eu explanei a tua palavra, mas quebrar cadeias somente o teu Espírito. Então, amado Espírito Santo, eu te peço agora, começa a pairar sobre cada uma dessas vidas que estão com a mão sobre o coração. Que cadeias sejam quebradas agora, Pai. E eu, como a voz profética, eu quero declarar: sejam livres, sejam livres, sejam livres, sejam livres. Que as dores agora sejam todas mitigadas diante da cruz do Calvário. Que tudo aquilo que prendia a sua mente nessa noite, agora receba do sangue do Cordeiro. Que tudo aquilo que aprisionava as suas mãos, que agora receba do sangue do Cordeiro. Tudo aquilo que prendia as suas emoções, que agora receba do sangue do Cordeiro. Seja livre. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. E há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Deixe o pulmão, declare: eu sou livre. Pega a sua mão. Somente homens livres podem libertar. Tudo isso que eu falei até agora era para esse momento. Senhor, derrama uma unção de príncipe sobre cada uma dessas mãos. Pai, que dessa casa se levante uma multidão de libertadores. Senhor, há um envio profético deste lugar. Que cadeias agora recebam dessa palavra homens e mulheres que vão invadir, que vão invadir, que vão invadir, que vão enviar o pé na porta e vão declarar: sejam livres. Pra cadeias quebrar, cadeias Seja quebrar, cheio cadeias do Espírito Santo. cadeias quebrar, cadeias quebrar,
Sobre mim, porque o Senhor vos ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele vos enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e para proclamar liberdade, liberdade aos cativos. Isaías 61 é sobre você, é sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. Das tochas, dançando pra derramar. Eu sinto galopar dos cavalos, ouço leões rugir. Vejo o fogo das tochas, dançando pra derramar. Fechado, coração quebrantado, punhos fechados, punhos fechados, punhos fechados. Você é livre, você é livre, você é livre. As coisas velhas se passaram, eis que surgem coisas novas.
Receba dessa unção, receba dessa unção, receba dessa unção, receba dessa unção. Receba dessa unção. Prepare-se para entrar na sua empresa e dizer: eu sou libertador nesse lugar. Ei, prepare-se para chegar lá nos seus vizinhos e dizer: eu trago liberdade aos cativos, eu carrego as suas novas, eu carrego as suas novas. Receba dessa unção, receba, receba, receba dessa unção. Você que está na sua casa, receba essa atmosfera de glória. Receba, receba, receba. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Você que não fala em línguas, comece agora a falar. Receba, receba novas línguas. Uma atmosfera de glória. Nós ainda temos Santa Ceia nessa noite, mas não sai dessa atmosfera. Cadê os pastores? Correm aqui na frente, vocês. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Fiquem de frente para a igreja. Nós queremos ungir vocês com essa unção de libertação. Pastores, nós não vamos orar. Nós vamos ungir. Amém? Não é para orar. Pastores, vocês estão me ouvindo? É para ungir, tem muita gente. Se for orar por todo mundo, vai ser daqui muito tarde. Você só vai declarar o seguinte: receba da unção de libertação. Ei, eu sinto isso no meu espírito. Então você que deseja, querido, sai do seu lugar. Eles vão pôr a mão sobre a sua cabeça e eles vão te ungir com essa unção de conquista. Eu sinto. Você que deseja ver, você que deseja ver. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Diáconos, nos ajude, as pessoas estão caindo. Você que é diácono, vem ajudar a segurar. Você que está na sua casa e pensou agora: eu queria receber, receba dessa unção aí na sua casa. Seja cheio, seja cheio, seja cheio.
você quer receber, vem. Ainda tem pastores, pastor. Sou líder, sou diácono. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Unção de libertação, receba. Yeah! Unção de libertação, receba para as crianças. Unção de libertação, receba. Unção de libertação. Yeah! Unção de libertação, receba. Enche o pulmão e declare: eu sou livre. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente, eu termino a ministração te dizendo: Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a única vida que vale a pena ser vivida.